E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, depois de quase 20 anos, os segredos mais icônicos do GTA San Andreas foram desvendados. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplayer aqui outra vez e galera, não é segredo pra ninguém que um dos jogos mais queridos e aclamados da franquia GTA é o GTA San Andreas. E ele também é um dos jogos que possui os maiores mistérios da franquia, tendo muitos deles ainda não desvendados até os dias de hoje, mais de 20 anos após o seu lançamento. E galera, no final do ano passado, o Obi Vermeij, que é ex-diretor técnico da Rockstar Games, decidiu abrir um blog para revelar diversos segredos e a sua experiência durante o desenvolvimento de jogos pela Rockstar. E lá também ele comentou algumas histórias curiosas e bem reveladoras a respeito dos bastidores de desenvolvimento do GTA San Andreas, revelando inclusive um dos maiores segredos do jogo, que agora após 20 anos do seu lançamento finalmente chegará a um fim. Mas vocês estão curiosos para conferir todos esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar todos eles para vocês. Mas antes, não vacila, chega deixando o like, é um pesado para fortalecer, e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça para não perder os nossos novos vídeos. E bom rapaziada, o Obi Vermeij é um ex-funcionário da Rockstar Games que estava na empresa desde 1995, atuando como designer e programador. E o primeiro projeto em que ele foi creditado foi o GTA 3, lá de 2001, como diretor técnico ao lado do Adam Fowler. E em sequência ele também foi creditado pela mesma função no GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, assim como no GTA 4 e as suas expansões, The Lost and Damned e Ballad of Gay Tony, além também do GTA Chinatown Wars. Apesar de tanta contribuição, ele deixou o estúdio da Rockstar North em junho de 2009, após o lançamento do GTA 4, onde seguiu atuando na área do desenvolvimento em outros estúdios. Até que em novembro de 2023 ele decidiu criar um blog onde reportava algumas informações sobre bastidores e desenvolvimentos de jogos da Rockstar, mais especificamente dos títulos em que ele trabalhou da franquia GTA. E foi nesse blog que, além de detalhes sobre o desenvolvimento do jogo, ele acabou revelando alguns segredos e mistérios do GTA San Andreas que estavam descobertos até agora pouco, mais de 20 anos depois do seu lançamento. Entre eles, um que se tornou muito popular entre os jogadores e que fez muita gente acreditar que não se passava de um bug, mas que no final das contas foi revelado pelo Obi que seria um recurso que fazia parte do desenvolvimento do jogo, que nada mais nada menos do que a lua crescente. Com certeza você aí que já jogou o GTA San Andreas já deve ter acidentalmente selecionado a sniper e dado um tiro na lua, até que de repente algo mágico aconteceu. Ou ela aumentou de tamanho ou diminuiu. E bom, esse é um dos pseudos bugs do jogo que é mais conhecido pela comunidade e que já vem sendo compartilhado durante décadas. Eu mesmo lembro quando eu ainda era o pequeno Sunnyplayzinho e via os fóruns sobre segredos e mistérios do GTA San Andreas lá por 2005, 2008, e eu lembro que naquela época já tinham postagens a respeito da lua crescente do GTA San Andreas e o que você precisava fazer para realizar esse fenômeno. E agora, após 20 anos depois, o Obi Vermeij revelou esse detalhe peculiar a respeito da lua do GTA San Andreas, que no final das contas, rapaziada, não passava de uma ferramenta do desenvolvimento. A lua, no caso, mudaria para 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. E segundo o Obi, esse detalhe peculiar veio porque durante o desenvolvimento do jogo ainda não estava definido qual que seria o tamanho da lua. E durante esse processo, alguns dos artistas chegavam até ele, que era a pessoa responsável por isso, para sugerir que ele colocasse outros tamanhos na lua. Alguns preferiam que ela tivesse um tamanho menor para ser mais realista, e outros preferiam que a lua fosse maior para parecer mais cinematográfico. E como nenhum deles chegou a uma conclusão, ele decidiu experimentar quais os tamanhos que ficariam mais adequados, ou que pelo menos pareceriam mais estéticos. E como nesse momento específico ele estava programando o rifle de precisão, foi essa ferramenta que ele utilizou para esconder o botão de trocar o tamanho da lua, sendo assim quando você mirasse para a lua e atirasse, ela iria mudar de tamanho. Mas no final das contas, rapaziada, tudo isso daí era algo provisório, né? Eles iriam definir qual era o melhor tamanho e iam colocar um tamanho padrão na versão final do jogo. Mas pelo visto eu acho que alguém esqueceu esse detalhe aí, né? Não, eu fico só imaginando a cara dele quando começou a sair as primeiras postagens de blog na internet revelando o mistério da lua do GTA San Andreas. Simplesmente o cara deve ter olhado e falado: caraca, mano, esqueci de consertar isso daí, velho. E no final das contas, um dos maiores mistérios do GTA San Andreas, ou um dos bugs mais conhecidos, é no final das contas um errinho deixado ali pelos programadores do jogo. E não para por aí não, tá, rapaziada? Outro mistério também muito conhecido pela comunidade a respeito do GTA San Andreas e que inclusive foi replicado em
outros jogos da Rockstar Games é o Pé Grande, que embora ele apareça ali no GTA V, né, inclusive ele aparece diversas vezes, foi reaproveitado no GTA Online, mas inicialmente, rapaziada, ele é um mistério do GTA San Andreas que tecnicamente nem existia. Isso porque o Pé Grande no GTA San Andreas não passou de uma lenda urbana, ele nunca existiu no jogo. Na época lá, no início dos anos 2000, algumas montagens eram compartilhadas lá nos sites e muita gente acreditava, jurava de pé junto que viu o Pé Grande no seu jogo, ou que o primo do amigo do irmão da fulana de tal da escola viu lá no Play 2 original que tinha o Pé Grande e a sua versão era Paraguai, por isso que não rodava, né? E bom, no final das contas, rapaziada, o Obvermage chegou à conclusão que o Pé Grande só surgiu por causa de um efeito sonoro que tinha no GTA San Andreas, que era mais especificamente um sound effects da barriga do CJ roncando. Bom, vocês estão ligados que quando a gente tá com fome a nossa barriga dá aquela roncada? Pois é, os caras pensaram até nisso no GTA San Andreas. E como vocês sabem, o jogo possui diversas estatísticas, entre elas de perícia de veículos, de armas, nível de gordura corporal e até mesmo de fome. E bom, quando você fica muito tempo sem alimentar o CJ, esse nível de fome vai aumentando e aí que rola esse sound effects do ronco do estômago dele. E bom, quando você tá lá no meio da floresta, longe de tudo que é carro, pedestres e qualquer outro tipo de poluição sonora, você consegue escutar esse efeito sonoro com mais nitidez, o que fez muita gente acreditar que o ronco da barriga do CJ era um monstro, ou no final das contas, o Pé Grande. E sério, imagina você lá no meio da floresta, lá no Monte Chiliad, apenas com a sua Sanches no meio do nada e de repente você escuta isso. Sério, com a criatividade que eu tinha na época lá que eu era criança e jogava o GTA San Andreas no Play 2, com certeza eu também ia acreditar que era algum monstro ou assombração. E bom, depois disso daí, muita gente jurou de pé junto que viu o Pé Grande andando no meio das florestas, que tem uma versão do GTA San Andreas que tem o Pé Grande, mas no final das contas, galera, é só uma lenda urbana que tomou tanta repercussão que acabou saindo de forma oficial lá no GTA V. Ou quase isso, né? Pelo menos lá no GTA V eles usam a desculpa que é alguém fantasiado. Mas vocês entenderam bem, né? Fez tanto sucesso que a Rockstar Games importou essa ideia dos rumores pro jogo de forma oficial. E bom, eu imagino que o mesmo aconteceu com os OVNIs, aliens, mistérios de serial killers e diversas lendas que circulam o GTA San Andreas, mas no final das contas era só imaginação de parte do público. Só que não foi só isso não, tá, rapaziada? O Obvermage postou diversas publicações no seu blog revelando diversos detalhes sobre o desenvolvimento dos jogos ali da franquia GTA e tinham muitos outros detalhes interessantes também. Porém, depois de algumas semanas que ele começou a compartilhar essas informações, os posts tomaram tanta notoriedade que a Rockstar Games mandou um e-mail pra ele pedindo pra ele parar imediatamente com o que ele tava fazendo. Então, em 22 de novembro de 2023, ele tirou o blog do ar dizendo que ele não queria irritar os companheiros dele da Rockstar Games. E ele também expressou que ficou um pouco decepcionado, né? Porque a Rockstar Games nunca compartilha os seus processos de desenvolvimento com o público, mesmo de jogos que já foram lançados há muitos anos. E vamos combinar, né, rapaziada? O GTA San Andreas já tem mais de 20 anos, é um jogo icônico, faz parte não só da cultura pop, como da história do videogame. É um jogo muito importante para a história dos games e até mesmo para a forma como a gente conhece os jogos hoje em dia. Então, ter um conteúdo desse disponível na internet de forma oficial, né, que veio por um ex-funcionário, é algo brilhante, né? Sem dúvidas, se não fosse essa postagem do Obvermage, a gente nunca ia ter ideia a respeito desse detalhe. E é uma pena que a Rockstar Games, em vez de apoiar isso daí, dar voz aos seus ex-desenvolvedores, que são pessoas muito importantes na história do estúdio, os caras vão lá e silenciam, né? Então eles não compartilham de forma oficial, não prepararam nenhum tipo de documentário, filme, curta ou série para reportar esse registro, né, para a comunidade, para perpetuar essas informações, esse registro de desenvolvimento do jogo, e simplesmente silenciam alguém que tenta fazer isso de forma espontânea. Então é algo totalmente lamentável. E no seu post a respeito do assunto, o Obvermage disse o seguinte: hoje, 22 de novembro de 2023, recebi um e-mail da Rockstar North. Aparentemente, alguns dos veteranos lá estão irritados com o meu blog. Sinceramente, eu não achava que alguém se importaria de eu falar sobre um jogo de 20 anos atrás, mas eu estava errado. Algo sobre arruinar a mística da Rockstar ou algo assim. Eu só espero que com o tempo a Rockstar Games se mostre mais aberta a compartilhar parte da sua história com o público. Até porque, como eu falei pra vocês, rapaziada, esse tipo de coisa, além de agregar pra quem gosta da franquia GTA, é um registro da própria história da Rockstar Games e da história do videogame no geral. Então, com certeza, essas informações serem compartilhadas com o público é muito importante.
e cabe bem a Rockstar Games ou a tomar alguma decisão a respeito disso, criar um documentário com essas informações, uma série do Netflix, sei lá, criar algum tipo de produto que possa introduzir o público a essa história, ou então deixar com que os criadores, os desenvolvedores que fizeram parte da história do estúdio compartilhem as suas experiências, porque tudo isso daí que está sendo compartilhado, embora seja propriedade da Rockstar Games, mas foi algo que os próprios desenvolvedores presenciaram, vivenciaram, e muito do que tá ali foi feito por eles, né? Então por que não poder compartilhar isso aí com as pessoas? E bom, rapaziada, não sei se vocês se lembram, mas lá em novembro de 2021, já tem bastante tempo, durante um evento do Facebook Game, o Mark Zuckerberg confirmou uma versão do GTA San Andreas pro óculos VR, mas especificamente na época pro Quest 2, que era o modelo que estava sendo lançado. E eles prometeram levar os jogadores para uma experiência única, totalmente imersiva, que seria justamente a oportunidade de você estar dentro do GTA San Andreas utilizando os óculos de realidade virtual. Só que desde então, rapaziada, quase 2 anos depois, a gente não teve nenhuma atualização sobre o caso. Diversos produtos do Quest vêm sendo lançados, mas até então nenhuma informação a respeito dessa versão VR do GTA San Andreas. E pra piorar, até hoje a Rockstar Games nunca confirmou ela. Então não se sabe quando ela vai sair e se vai sair, né? Se não foi cancelada até essa altura. Só que aí que tá, rapaziada. Agora em fevereiro de 2024, a conta oficial do MetaQuest deu um comentário esperançoso, confirmando que essa versão ainda existe e que em breve teríamos novidades a respeito dela. Em uma resposta no seu canal oficial do YouTube, o canal da MetaQuest VR confirmou que a versão do GTA San Andreas VR ainda existe e está em desenvolvimento. Porém, eles não confirmaram nenhuma data, né? Segundo o perfil, eles ainda não têm nenhuma previsão de quando esse game vai ser lançado, mas que ele de fato não foi cancelado. Mas pediu também para o usuário ficar ligado ali nos perfis oficiais, nos blogs, nos sites, que com certeza alguma informação oficial sairia em breve. Ou seja, rapaziada, você aí que possui os óculos Quest lá da Meta, ou algum outro tipo de produto de realidade virtual, aguarde que em breve teremos aí o lançamento oficial do GTA San Andreas em VR. Já pensou como é que seria participar dos rolês da Grove Street Families? Tá ali realmente atuando na pele do CJ? Pois é, rapaziada, isso aí vai ser possível. Mas quando será que isso aí vai chegar, né? Espero que antes do GTA 6, pelo menos, né? Mas até lá, pelo visto, a gente vai ter que utilizar os mods que já tem por aí e curtir um pouco mais essa experiência. Mas e quando sair essa versão, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo aqui testando o GTA San Andreas VR? Comenta aí a sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E comenta também o que vocês acharam desses mistérios que foram revelados agora, 20 anos depois do lançamento do GTA San Andreas. Tem algum outro mistério que foi revelado e eu esqueci de comentar aqui? Deixa aí a sua opinião e vamos trocar uma ideia a respeito. E ó, não esquece de colar lá no site da Rox Energy, que é o energético dos gamers. Esse mês de fevereiro eles estão com uma super promoção, onde você pode levar 3 potes pra casa e vai pagar apenas 2. E ainda pode utilizar o meu cupom SunnyPlay e garantir mais 10% de desconto em cima dessa oferta. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. E ó, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer. Isso, além de apoiar o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E também no sininho ativando todas as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da máfia SunnyPlay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks. A partir de R$1 você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre posto tudo em primeira mão pra vocês e vocês podem mandar sugestão de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal SunnyPlay que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais o vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!